Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Essa palavra, a paz do Senhor, é forte e essa é realmente a nossa proposta, que você possa encontrar essa paz diferente que só o Senhor pode dar. Hoje no programa Palavra de Fé, eu quero estudar com vocês baseado no seguinte tema: duas opções, uma escolha. Vamos mostrar que Deus nos dá o poder de escolher e que você possa atentamente compartilhar conosco esta palavra. Vamos fazer a leitura de um texto. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15, que diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Verso 17. Porém, se o seu coração desviar, e não quiserdes dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: duas opções, uma escolha. Duas opções, uma escolha. Na verdade, Moisés está aqui na lei, ou na repetição da segunda lei, porque Deuteronômio quer dizer isso, né? A segunda lei, ele está recapitulando tudo aquilo que ele havia ensinado no Êxodo, em Levíticos, em Números. E agora, Deuteronômio, Deus manda ele recapitular, ele novamente reensinar aquilo que eles já haviam aprendido. E esse capítulo mostra Deus dando-nos duas opções, mas ao mesmo tempo nos dando um conselho. Os versículos que li, por si só, já são explicativos. Você pode perceber que o texto que li, Deus está dizendo que eu posso ser alvo da bênção ou da maldição. Eu posso ser portador de vida ou de morte. Veja que o versículo 19, ele vai dizer: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então veja que são duas escolhas, mas aí ele dá um conselho, que é justamente sobre isso que eu quero falar. Qual é o conselho que ele dá? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, o versículo, ou os versículos por si só, já mostra que nós somos detentores do livre-arbítrio.
Há quem diz não acreditar que haja livre-arbítrio, mas é impossível a gente dizer não crer no livre-arbítrio estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Deus fez um homem à imagem e à semelhança dele. E um dos atributos do homem é o poder de escolha. Se eu resolver escolher o pecado, Deus não vai me obrigar a viver na luz. Se eu escolher a luz, é óbvio que eu vou ser abençoado por escolher andar na luz. Então veja, eu gostaria de mostrar alguns aspectos dentro da Bíblia, a partir desse texto, que nós temos o poder de escolher, não é? Algumas circunstâncias em que a gente tem duas escolhas. E qual há que nós, pelo menos o que a Bíblia recomenda nós tomarmos. Vamos ler? Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo de número 7. Olha o que esse texto está dizendo aqui, ó. Capítulo 7 de Mateus, eu vou localizar o texto. O versículo 13 diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então veja, duas opções, uma escolha. Quais são as duas opções? Os dois caminhos, ou as duas portas. A Bíblia está dizendo que há a porta que vai nos conduzir à vida, e Jesus chama essa porta de porta estreita. Por que estreita? Por que ele usa a linguagem de porta larga e porta estreita, caminho largo ou caminho espaçoso e caminho apertado? É porque aqui, dentro de uma linguagem de figura, a Bíblia está dizendo que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, prefere entrar pelo caminho largo, pela porta larga. E é simples a gente entender isso. Por que o homem escolhe o caminho largo e a porta larga? Porque você vive do jeito que você quer. Você não precisa se submeter a nada, você não tem nenhum comprometimento com Deus. E o versículo diz, entrai pela porta estreita, que é um conselho. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aí ele vai fazer uma observação. E muitos são os que entram por ela. Mas apertada ou estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos há os que entram por ela. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos continuar com a mensagem Duas Opções, Uma Escolha. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando uma palavra cujo tema é Duas Escolhas, Uma Opção. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo das duas opções que Deus dá para nós. Andar no caminho largo ou no caminho estreito.
E o que dá acesso a esse caminho são portas. E a porta ou ela é espaçosa, ela é larga também, ou ela é estreita. Andar no caminho estreito demanda você andar com cuidado. Andar no caminho estreito, você tem que ser criterioso, você tem que ver bem aonde você pisa. Não é de qualquer jeito que você pode andar. O contrário é a pessoa que anda no caminho largo. Anda de forma a não preocupar com nada. Ele peca e vive como se não estivesse pecando. Ele prostitui, ele adultera, ele fornica, ele mente, ele rouba, ele aproveita das pessoas, ele engana, ele mente. Isso é caminho largo. Isso é porta larga. Mas o contrário disso é porta estreita. Quando eu ando com cuidado, quando eu tento ser fiel a Deus, quando eu não vivo uma vida de prostituição, quando eu sou correto, quando eu sou honesto. Não é fácil viver assim. Não é fácil. Mas a Bíblia diz que esse é o caminho que conduz à vida. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? 2 opções, uma escolha. Esta é apenas uma das coisas que eu quero mencionar. A segunda, nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 7, o versículo 24, Jesus vai contar uma parábola. E ele diz assim, ele, na verdade, não é bem uma parábola, mas é uma ilustração, a semelhança de uma parábola, que diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Então veja que aqui Deus está mostrando 2 tipos de alicerces. 2 tipos de alicerces. Um que é construído na rocha e outro construído na areia. E o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que quem ouve a palavra de Deus e pratica, olha aqui, se você ouve a palavra de Deus e você pratica, você está escolhendo o quê? Construir a sua casa sobre a rocha. Mas se você ouve a palavra de Deus, mas você não faz questão de guardar, de viver, de praticar o que você está ouvindo, você é como um homem prudente. A Bíblia diz que prudente é o que ouve e pratica. E este é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio todos esses fenômenos aqui da natureza e não puderam combater contra aquela casa porque ela estava edificada sobre a rocha. E sabe quem que é a rocha? Jesus. Mas, por outro lado, quem ouve e não pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. A chuva veio, os ventos vieram, combateu aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então você tem a escolha, querido. Ouvir e não praticar, ouvir e praticar. Qual é a sua escolha? 2 opções, uma escolha. Mas continuando, depois de mostrar esses 2 elementos, eu tenho outro, que é opção minha, sua, nossa, que está em Apocalipse capítulo 3. Aqui vai falar de 2 estados que nós podemos chegar na nossa relação com Deus. Capítulo 3, versículo 14 diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel ao princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, versículo 15, que nem és frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Assim, o versículo 15 diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E em função dessa postura, diz, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta,
E aí a Bíblia coloca essa expressão dentro de parênteses. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e pior, está nu. Qual que é o teor dessas duas opções? Eu tenho a opção de ser quente ou frio. Eu vou ser quente à medida de que a palavra de Deus está aquecendo o meu coração. O poder do Espírito Santo aquece a minha alma. E você sabe que o Espírito Santo, na Bíblia, entre muitos elementos que simbolizam a ação do Espírito Santo, está o fogo. Então, quando você está cheio de Deus, você está aquecido, você está quente, você está cheio do poder de Deus. Mas, por outro lado, quando você está vazio de Deus, você está frio. E aqui tem uma terceira vertente, que é o morno. Pior do que quente e frio é o morno. E Deus está dizendo, vou vomitá-los, vocês me dão náuseas, porque vocês estão nesse estado. Então Deus quer que você escolha. E a palavra é, escolhe Deus, escolhe estar com Ele, porque você será abençoado. Eu preciso fazer mais uma intervenção comercial e na sequência eu vou concluir essa mensagem. Duas opções, uma escolha. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos ministrando a palavra baseado no tema duas opções, uma escolha. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que não dá para você ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é quente, ou você é frio. E nesse particular ainda tem uma terceira via, que é morno. E a Bíblia diz que Deus não tolera o morno. O que é o morno nessa linguagem? É verdade que aqui tem todo um aspecto literal da região geográfica onde estava a igreja de Laodiceia, né? Perto de Colossos, onde tinha fontes termais de águas quentes, e que quando chegava na região de Laodiceia, a água era morna. E você já bebeu água morna? Tem coisa pior do que beber água morna? Não tem. Então, isso provoca náuseas. Mas o aspecto espiritual é que o crente precisa ser aquecido pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja aquecido pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. O frio, o vazio, é aquele que está distante do propósito de Deus. Mas existe um outro aspecto ainda que eu preciso considerar, que é dois tipos de crentes que a Bíblia mostra. Se você ler Mateus capítulo 25, você verá Jesus contando aqui uma outra parábola e ele mostrando aqui uma postura. 25 de Mateus, capítulo 25 a seguir, nós encontramos o sermão profético dando sequência e a parábola das 10 virgens. E aqui fala de 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 5 estavam com seus vasos cheios de azeite.
além de ter azeite na lamparina, tinha também uma reserva de azeite. As outras só tinha azeite na lamparina. E aí o esposo atrasou. Tardou o esposo. O que aconteceu? Acabou o azeite. E elas dormiram. E quando acordaram, disse, aí vem o esposo. Aquelas 5 virgens, vejam que eram virgens também. Isso aqui é figura de pessoas que estão dizendo servir a Deus, mas não se preocupam em ter o azeite. E aqui há uma linguagem linda de figura, que é o Espírito Santo na nossa vida. O azeite também é símbolo do Espírito Santo. E é o azeite que não deixa o fogo apagar. É o azeite que vai proporcionar combustão. E você vai estar aceso. Agora, aqui, aquelas prudentes tinham azeite, as imprudentes não tinham. Então isso aqui mostra 2 opções. Você vive de forma prudente ou de forma imprudente. E depois não reclame. Deus está te dando a opção. Agora, você tem que escolher. E o que você deve escolher? Escolher o que é realmente correto. Mas, concluindo, eu quero mostrar o que eu li no início. Né? Vamos voltar para Deuteronômio. E aqui ele está mostrando 2 tipos de alvos. A vida eterna e a morte eterna. Qual que é a minha escolha? Qual que é a sua escolha? Eu li no capítulo 30 de Deuteronômio, justamente sobre isso. Olha que texto claro, que objetivo, que mostra claramente que eu tenho o poder de escolher. Não é Deus que escolhe por mim, é eu que escolho, porque Deus está dizendo, dando a minha a prerrogativa de escolher. Veja, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga-no, faça ouvir para que o façamos. E aí ele vai continuar mostrando que a lei do Senhor é aplicada, é colocada diante de nós, eu obedeço ou não. Olha só o versículo de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte. A vida e a morte. A bênção e a maldição. E aí ele vai nos dar o poder de decisão. Escolhe. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que Ele lhes havia de dar. Então, o que você quer escolher? Vida eterna ou morte eterna? É por isso que a Bíblia diz que a principal morte é a morte eterna, porque essa, o próprio nome já diz, é eterna. A minha vida aqui, a sua, é passageira, é transitória, não é? Uns vivem 70 anos, outros 80, mas o que passa disso é canseiro e enfado. Mas a outra é eterna. E eu tenho que escolher. Por isso que hoje você precisa abraçar Jesus. Andar com Jesus, ame Jesus, e você verá as bênçãos de Deus alcançando a sua vida. Quem conhece a Jesus não quer abandoná-lo, porque sabe da importância que é servir a Jesus. Eu coloquei um pensamento aqui que diz o seguinte, aquele que sabe o que é ter prazer em Deus, temerá a sua perda. Aquele que viu a sua face, terá medo de ver as suas costas. Isso quer dizer que ele não quer ficar distante do Senhor. Então, que Deus possa te dar condições de servir a Deus, de escolher o Senhor. Nós vamos ter muita surpresa quando chegar no céu. E eu anotei um pensamento que eu encerro mostrando ele. Quando chegar no céu, verei 3 coisas impressionantes. Primeiro, será encontrar muita gente que eu pensava não ver ali. Segundo, será não encontrar muita gente que eu esperava encontrar lá. E terceiro, sabe qual é? E mais especial de todas, será encontrar-me ali. Então, que você possa lutar pelo céu, que você possa andar no caminho do Senhor, escolher o Senhor, para que você possa desfrutar da vida eterna. Vamos orar.
Pai querido, nós queremos te louvar, atribuir ao Senhor ações de graças, reconhecendo teu senhorio, tua soberania sobre as nossas vidas. Mas é interessante como o Senhor nos dá o poder de escolha. Nós temos direito de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, o caminho largo, o caminho estreito. Ó Deus, andar no caminho do Senhor ou não andar no teu caminho. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor me ajude. Ajude os meus irmãos, que os ouvintes do programa Palavra de Fé possam ser, acima de tudo, influenciados pelo poder do teu Espírito, para que eles possam escolher o caminho da vida, o caminho que nos conduz ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, guarda-nos, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço. E é no nome dele que eu quero te agradecer. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Que Deus possa nos dar sabedoria, amados. Que nós sejamos inteligentes, acima de tudo, tementes ao Senhor. E que nós façamos as escolhas certas. Ninguém pode, naquele dia, dizer, eu não tive a oportunidade. Teve. É que muitas vezes nós acabamos por desprezar o que Deus nos oferece. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.